O senador Fernando Bezerra entregou hoje o texto do relatório sobre o teto de 17% no ICMS dos combustíveis. Se os governadores concordarem em não cobrar o imposto até dezembro, vão receber uma compensação de quase 30 bilhões de reais. Sobre o projeto de lei número 18, Fernando Bezerra disse que seu relatório mantém a estrutura principal do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que inclui a possibilidade de a União compensar estados e municípios por eventuais perdas arrecadatórias até 31 de dezembro de 2022. Algumas emendas poderão ser apresentadas desde que não ultrapassem o teto da lei orçamentária. O texto ainda inclui a proposta do governo federal de zerar os impostos federais sobre o álcool hidratado, álcool anidro e a gasolina. Segundo o relator, também foi aperfeiçoado o mecanismo de compensação aos estados. Bezerra explica que o texto aprovado na Câmara dos Deputados estabelecia que a compensação deveria ser feita no tamanho total da dívida, mas o novo mecanismo proposto estabelece que a compensação deve ser feita no momento do pagamento. A compensação se daria pela redução no estoque da dívida, o que não representaria muito do ponto de vista do fluxo. Então, a ideia é que, como eles terão a perda de receita imediata, que eles sejam compensados também, se é que venham a ser compensados, se o gatilho vier a ser acionado, que seja compensado no mesmo momento do fluxo, que é no pagamento do serviço da dívida junto com a União. Bezerra ainda disse que os estados que não têm dívidas com a União não foram lembrados no texto oriundo da Câmara, mas afirmou que o relatório propõe sugestões para estes casos. Nós construímos uma solução com o apoio da equipe econômica em relação a isso, que diz respeito a gente fixar para o orçamento do ano que vem, portanto, não mexe com teto, não flexibiliza teto. Esses estados poderão ter os recursos da CEFEM, da parte que cabe à União, eles poderão ser recompensados a partir de 23 em relação às perdas que venham a ter. E terão também assegurados no relatório a priorização para a contratação de empréstimos durante o segundo semestre desse ano. A matéria deve ser pautada nesta quinta-feira e o relatório do senador Fernando Bezerra deve ser lido e debatido na ocasião. A votação do projeto deve acontecer na próxima segunda, dia 13 de junho. Já em relação à PEC dos combustíveis, foi estabelecido no texto que o auxílio financeiro que a União dará aos estados que aderirem à proposta de zerar a alíquota do diesel e gás de cozinha será de mais de 29 bilhões e 600 milhões de reais. O pagamento do auxílio aos estados será feito em 5 parcelas mensais, em valor proporcional à participação dos estados e do DF em relação à arrecadação total do ICMS de todos os entes federativos sobre diesel, GLP e gás natural. Fernando Bezerra afirmou que a PEC garante o repasse aos municípios na mesma proporção do ICMS que não será arrecadado, ou seja, os 25% do ICMS que vão para os municípios estão garantidos e não haverá perda de recursos pelos estados que aderirem às alíquotas. Este economista explica que todas essas ações do Congresso e do governo federal que levam à redução da arrecadação sobre os impostos de combustíveis pode afetar os gastos públicos e, consequentemente, afetar investimentos em saúde e educação, por exemplo, que são essenciais para a população. A discussão no governo e no Congresso sobre redução ou talvez zerar impostos sobre combustíveis pode parecer uma boa ideia. Afinal de contas, o preço subiu muito nos últimos meses. No entanto, tem alguns problemas, alguns perigos que precisam ser analisados. É porque a redução da arrecadação do governo federal, de estados, sobre os impostos de combustíveis pode afetar os gastos públicos, talvez gerando mais dívida para a União e para os estados, ou talvez dificultando reajustes ou novos investimentos naquilo que a sociedade precisa, que é saúde, educação e outros serviços públicos.
Então precisa se tomar cuidado com o equilíbrio fiscal, com aquilo que se arrecada em relação ao que se gasta, porque pode gerar um problema maior em outras áreas e afetar justamente aquela parcela mais vulnerável da população. Durante a reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os governadores disseram que esperam mais compensações em troca de zerar o ICMS dos combustíveis. Rodrigo Garcia, de São Paulo, por exemplo, concorda desde que o Estado deixe de pagar a dívida com a União durante 2 anos.